Meus queridos e prezados irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. No meu último vídeo, eu tratei de afirmar que a Igreja Adventista não é a Igreja Remanescente. Fiz algumas considerações sobre Apocalipse 12:17. Tratamos de entender essa questão do remanescente sob pouquíssimos aspectos, é verdade. A gente não explorou a fundo esse tema. Fiz algumas outras afirmações acerca do testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia, e que a Igreja Adventista afirma ser, ou seja, ter se manifestado, né, esse espírito da profecia ter se manifestado na pessoa de Ellen G. White. Muito bem. Eu hoje quero tratar de um assunto que já foi tratado por mim em diversos vídeos aqui. Em 1993, eu tinha 11 anos de Igreja Adventista e comecei a ler livros que não fossem da Casa Publicadora Brasileira a partir daí. Comecei a ler com muita voracidade, digamos assim, com muita fome, muita sede, livros de outras editoras, mas livros que não versassem sobre qualquer tema, mas que versassem sobre o tema dos temas, o tema principal da Palavra de Deus, o maior tema da Palavra de Deus, que é o Evangelho, é a doutrina da salvação. Eu queria entender, de fato e de verdade, o que era salvação, o que era evangelho, porque na minha mente eu não havia entendido, mesmo frequentando durante 11 anos a Igreja Adventista, eu não havia ainda entendido de fato e de verdade o que era evangelho. Eu não tinha esse entendimento. E eu tinha sido obreiro bíblico, eu tinha sido missionário voluntário da igreja no sul do Pará, e, no entanto, eu não sabia o que era evangelho. O que me levou a essa atitude de ler livros fora da Casa Publicadora Brasileira, livros de outras editoras, de outras denominações, foi justamente o fato de eu chegar para mim mesmo e dizer o seguinte: olha, você não sabe o que é evangelho. Você não sabe o que significa salvação. Você nem tem certeza da sua salvação. Como é que você, não tendo certeza da sua salvação, pode querer pregar um evangelho incerto para a Igreja Adventista? O que você faz é defender a instituição. Quando você dá um estudo bíblico, você dá um estudo bíblico não com a intenção de levar luz às pessoas. Você dá um estudo bíblico com a intenção de doutrinar as pessoas, de fazer as pessoas entenderem que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a Igreja remanescente, é a Igreja dos últimos dias, é a Igreja que se constitui povo de Deus na terra hoje, é a Igreja verdadeira, e que todas as demais igrejas cristãs são falsas, são Babilônia. Enfim, eu cheguei a essa conclusão, meus irmãos. É óbvio que isso é um trabalho silencioso, imperceptível do Espírito Santo, né? Hoje eu sei disso. O Espírito Santo já estava trabalhando comigo. Então, eu chegando a essa conclusão, eu tive que tomar uma atitude. E a atitude que eu tomei foi essa: bom, eu vou entender evangelho, eu vou entender salvação, custe o que custar, haja o que houver, eu vou entender o que é. Então, a partir de 93, eu comecei a ler livros de outras editoras, e a primeira impressão que eu tive, positiva, diga-se de passagem, foi que, meu Deus, a primeira constatação, melhor dizendo, que eu fiz foi chegar para mim mesmo e dizer o seguinte: olha, hoje eu sei de que nada sabia acerca do Evangelho, depois de 11 anos de Igreja Adventista. Ou seja, eu cheguei à conclusão de que eu nada sabia acerca do Evangelho. Eu não sabia explicar o que era Evangelho, eu não sabia explicar o que era graça, eu não sabia explicar como que as pessoas se salvam, porque Deus salva as pessoas, como Deus salva as pessoas. Eu não sabia nada disso, não sabia explicar nada disso. E uma coisa que nunca me incomodou até 1993 foi o fato de eu testemunhar pastores e leigos
no púlpito das igrejas de onde eu frequentei, defenderem a Igreja Adventista do Sétimo Dia e tentarem justificar a existência da Igreja Adventista do Sétimo Dia enquanto uma instituição religiosa, uma organização religiosa. Isso nunca me incomodou, até 1993. Eu mesmo me utilizava desses recursos. Em algumas vezes eu ocupei o púlpito da igreja para tentar justificar a existência da igreja, para poder defender a Igreja Adventista dos ataques que ela recebia e recebe até hoje, de fora. E uma coisa passou a me incomodar extremamente depois disso. Depois que eu passei a entender o que era evangelho, depois que eu conheci de fato e de verdade o verdadeiro evangelho de Cristo, eu ainda estava dentro da igreja, eu não tinha cacife emocional, psicológico e espiritual para deixar a Igreja Adventista, por N razões, isso passou a me incomodar. O fato de, em congressos, em semanas de oração, em muitos momentos, em muitas circunstâncias em que a igreja estaria promovendo uma espécie de missão evangelizadora, ou até mesmo um programa missionário, um projeto missionário, as pessoas ocuparem os púlpitos das igrejas para defenderem a instituição, louvarem o nome da instituição, glorificarem o nome da instituição. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é isso, a Igreja Adventista do Sétimo Dia faz aquilo. Só a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem rádios, TVs, hospitais, clínicas, empresas que produzem alimentos saudáveis, possuem um departamento de assistência social que faz obras maravilhosas pelo mundo, especialmente naquelas regiões de conflitos ou de catástrofes naturais que são afetadas por conflitos ou catástrofes de natureza natural, né? Eu pensava que durante muito tempo da minha vida como adventista, eu pensava que isso era normal e que isso teria que ser feito ante os ataques que a igreja recebia. Mas depois disso, depois que eu passei a conhecer o Evangelho, é que eu fui percebendo que a igreja sempre, desde os seus primórdios, sempre teve que justificar ou procurar justificar a sua existência como instituição religiosa, como igreja. Sempre. E vocês que estão ainda dentro da igreja e estão me assistindo agora, sabem que isso é verdade. A todo instante aparecem pessoas tentando defender não o Evangelho, não o Evangelho, não a graça de Jesus, não o nome de Jesus, mas elevar a uma categoria de grandeza fenomenal, digamos assim, o nome da Igreja Adventista. E aí eu me lembro daquele texto muitíssimo conhecido, que está em Atos capítulo 4, versículo 12, Atos 4, 12. E o texto diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Eu vou repetir. Debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Há várias formas de aplicarmos esse texto, este conselho esta afirmação contida aqui em Atos. Mas uma coisa é certa: a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem que estar obrigatoriamente tentando justificar a sua existência, porque ela nasce de um movimento considerado cristão, um movimento errático, um movimento equivocado,
que assumiu proposições equivocadas. Ela nasce de um erro exorbitante de interpretação da palavra de Deus. Ela nasce de um desapontamento. E, no entanto, ela teve que transformar esse desapontamento em algo extremamente positivo e algo que foi, digamos, articulado pelo próprio Deus com o sentido de trazer à existência a Igreja Adventista do Sétimo Dia, conforme nós a conhecemos hoje. E aí, esse movimento que surge pequeno, depois desse desapontamento do milleirismo adventista, esse pequeno movimento insiste em assumir muitas proposições erráticas, equivocadas, contrárias à palavra de Deus, que aquele grupo de mileritas adventistas já assumiam. Eles insistem em manter alguns pontos de vista antibíblicos como sendo verdadeiros, como sendo aprovados pela palavra de Deus. E ali começa a nascer ali uma ideia de exclusivismo. Olha, Deus levantou esse movimento millerita adventista para que através dele, através desse desapontamento, pudesse surgir um movimento puro, íntegro, de pessoas santas, verdadeiramente comprometidas com a palavra de Deus, verdadeiramente comprometidas com o evangelho eterno. Tanto é verdade isso que eu estou falando, meus irmãos, que isso não é segredo para quem estuda a teologia adventista e a história da igreja adventista, que os adventistas se veem como o primeiro, segundo e terceiro anjos de Apocalipse 14, divulgando uma mensagem especial para um tempo especial. Eles se consideram um povo especial com uma mensagem especial para um tempo especial. E é necessário, então, a igreja vir se justificando, sempre fazendo marketing acerca do seu nome, promovendo o seu nome, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isso a partir de 1863, que foi em 1863 que ela se organizou, né, de forma oficial, como Igreja Adventista do Sétimo Dia. A partir daí ela tem que se justificar, ela tem que elevar o seu nome, ela tem que fazer um marketing acerca do seu nome. Ela tem que falar tanto sobre si mesma, exaltar tanto os seus méritos, como igreja, como denominação, que o nome de Cristo fica em segundo plano. Vocês sabem que eu não estou falando isso com o coração amargurado, cheio de ira ou mágoa. Eu sou acusado ainda hoje, de estar falando o que eu falo aqui na TV Caminho Livre, com ira, com ressentimento, com mágoa no meu coração. E eu já disse e vou repetir aqui o seguinte, olha, eu sou ser humano, dentro do meu peito bate um coração, eu tenho direito de me ressentir, eu tenho direito de me sentir magoado, eu tenho direito de me sentir ferido, eu tenho direito de me sentir enganado, eu tenho direito de me sentir traído, desde que realmente eu tenha sido magoado, ferido, traído, enganado. E eu fui em diversas ocasiões ferido, me senti ressentido dentro da igreja adventista, me senti magoado, extremamente magoado. E me considero uma pessoa traída e enganada. Não de forma proposital, digamos assim, mas de forma institucionalizada. Eu fui traído e enganado por essa instituição. Porque essa instituição afirma pregar para o mundo inteiro o evangelho eterno. Ela afirma ser a única igreja de Deus na terra. Ela afirma ser a igreja remanescente. E agora, hoje mesmo, eu estava consegui assistir 5 minutos, talvez 7, de um vídeo de um jovem muito bem apessoado, que se expressa muito bem, dizendo que assumiu há 5 anos um ministério leigo, independente da igreja, tentando justificar a sua existência como obreiro, leigo e independente da igreja, mas que antes fazia parte de um movimento dissidente da igreja adventista, desses que não aceitam mais a Trindade e que depois de receber alguns estudos bíblicos foi abençoado com a luz e agora foi batizado na igreja adventista do Sétimo Dia e agora ele tem um ministério
leigo, independente, integral e vive das doações que ele recebe das pessoas que apoiam o seu ministério. Só que a pauta dele é o seguinte: a última verdade presente. E esta última verdade presente, no bojo desta última verdade presente, está o quê? Está a Igreja Adventista do Sétimo Dia como o povo de Deus na terra, como igreja remanescente. Vira e mexe, você vê pessoas levantando, defraudando essa bandeira, achando que estão prestando um serviço grandioso ao Evangelho de Cristo, quando na verdade estão fazendo promoção, estão fazendo marketing de uma organização. Veja bem o que eu vou falar agora: organização. Eu não estou falando em termos de pessoas, de nomes, de indivíduos. Eu estou falando em termos de organização, de instituição. Levantando o nome, levantando a bandeira, exaltando todos os méritos que essa instituição tem, como se ela realmente fosse a Igreja de Deus na terra, o povo remanescente de Deus na terra. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é o povo remanescente, é a Igreja remanescente, é o povo de Deus na terra. Meu Deus do céu! Por que para pregar o Evangelho eu tenho que exaltar o nome da minha igreja? Por que para pregar o Evangelho eterno, para falar de Evangelho eterno, eu tenho que exaltar acima do nome glorioso do nosso Senhor e Salvador Jesus, o nome da minha igreja? Isso passou a me incomodar na Igreja Adventista a partir de 1993. Isso passou a me incomodar muito. Eu me sentia triste, amargurado, quando via, testemunhava pregadores assumindo o púlpito da Igreja Adventista do Sétimo Dia para dizer o seguinte: a Igreja Adventista é isso, é aquilo, a Igreja Adventista é a Igreja da profecia, nasceu de uma articulação divina, de um projeto divino, ela é a Igreja de Deus na terra, é a Igreja verdadeira, é a única igreja. E fora dela não há salvação. O interessante é isso. A Igreja Adventista sempre condenou os católicos por aquela ideia: fora da igreja não há salvação. E os católicos realmente afirmam isso: fora da igreja não há salvação. A Igreja Adventista faz a mesmíssima coisa. Ela faz, evidentemente, de outros modos, se expressando de outras maneiras, de outras formas. Ela faz a mesmíssima coisa. Fora da Igreja Adventista não há salvação. Quem quiser ser salvo tem que fazer parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É isso que vira e mexe, eu ouço, meus irmãos. Eu vejo isso dos púlpitos, das rádios, das TVs, aqui no YouTube. Sempre, frequentemente, tem sempre alguém levantando a bandeira da Igreja Adventista do Sétimo Dia, como se fosse dever de todos eles levantar essa bandeira da Igreja Adventista do Sétimo Dia em detrimento do Evangelho, em detrimento do próprio nome de Cristo. Nenhum outro nome deve ser exaltado, glorificado e louvado acima do nome de Jesus. E, no entanto, eu não estou exagerando, não. Tem gente que acha que eu estou exagerando ao falar isso. No entanto, dentro da Igreja Adventista, o nome mais exaltado, o nome mais louvado, o nome mais glorificado é o nome da própria Igreja Adventista do Sétimo Dia. A igreja não faz missão evangelizadora, ela faz marketing, ela faz promoção. Ela tem projetos de marketing acerca do seu próprio nome. Ela tem que elevar o seu nome às alturas, ela tem que glorificar o seu nome, ela tem que aparecer sempre. Dias atrás me mandaram um link de um jovem, a imagem borrada, evidentemente, para não identificá-lo. E ele é muito enfático, dizendo o seguinte: olha, a Ellen White é a voz de Jesus nos seus escritos. O Espírito da profecia é a voz de Cristo. Por que nós estamos capengando enquanto igreja, enquanto organização, isso e aquilo? É porque nós não damos voz, nós não damos atenção a Ellen White. Ellen White é a voz de Cristo agora. Nós temos que ler o Espírito de Profecia, temos que estudar o Espírito de Profecia. Não podemos deixar de ler Ellen White. Ellen White é a voz de Deus. É palavra de Deus. Os escritos de Ellen White é a palavra de Deus.
Meu Jesus amado, tenha misericórdia dessa gente, meu Deus. Tenha misericórdia desse povo, Senhor, que assim pensa. Não estou dizendo que todo adventista do sétimo dia pensa assim, mas é uma minoria insignificante que se indigna e que tem essa consciência que eu estou apresentando aqui agora para vocês. O nome que é exaltado, prestem atenção nisso, meus irmãos. Vocês que estão me assistindo com ódio no coração agora, prestem atenção nisso a partir de agora. Vira e mexe, tem um pregador assumindo o púlpito da igreja, especialmente no sábado, né, em programas especiais, em congressos, em seminários, em alguma semana de oração, assume o púlpito com aquela pompa, com aquela, sabe, aquela arrogância, aquela empáfia toda. A igreja adventista do sétimo dia é a igreja remanescente. Eu tenho orgulho de ser adventista. Bate no peito, né, empina o nariz. Eu tenho alegria por participar da igreja remanescente de Deus na terra. E acham que estão cumprindo a missão de Deus, cumprindo o ID de Jesus. O nome que está sendo exaltado não é o nome de Jesus, é o nome da própria igreja. Vocês acham que isso é certo? Vocês acham que isso está certo? Vocês acham mesmo que isso está certo? Ao invés de exaltar o nome do Senhor Jesus, levantar a bandeira da minha igreja. Adventista tem aquela coisa, né? Aquele rompante diante dos outros cristãos, sejam católicos ou evangélicos, diz o seguinte: eu pertenço à igreja de Deus, a igreja verdadeira, a igreja remanescente. Vocês todos aí estão caídos, vocês fazem parte de igrejas caídas. Babilônia. Vocês acham que isso está certo? Vocês acham que essa deve ser a atitude de um cristão verdadeiro? Um cristão que diz prezar, amar o evangelho da graça do Senhor Jesus? Não confundam promoção da marca, da logomarca, do nome adventista com pregação de evangelho, meus irmãos. Deus hoje, não só hoje, eu estou falando hoje porque nós estamos aqui, vivos, no tempo de hoje. Deus se utiliza de pessoas de todas as nações, de todas as etnias, de todas as línguas, para anunciar o seu verdadeiro evangelho. Deus pode se utilizar e se utiliza de vários métodos, de várias maneiras, de várias pessoas, para propagar e proclamar o seu evangelho, propagar e proclamar o nome do Senhor Jesus. É esse o nome que nós devemos glorificar. É esse o nome que nós devemos exaltar. É esse o nome que tem que estar acima de qualquer outro nome. Não é o nome da igreja adventista ou de qualquer outra igreja que também faça a mesma coisa. Eu sei que existem outras seitas que fazem a mesmíssima coisa que a igreja adventista faz. Mas eu não vou falar delas porque eu não fiz parte delas. Isso é um erro. Isso está errado. Isso está errado. Você não foi chamado para pertencer ao reino de Deus, para proclamar o nome de uma igreja, para exaltar o nome de uma igreja, especialmente quando você diz que equivocadamente você diz que esta igreja é a única igreja de Deus na terra, é a igreja verdadeira, é a igreja remanescente. Quando não é. E aí eu me esqueci de elencar, de fazer uma observação em relação à instituição, à organização, e não a pessoas. Essa organização é corrupta. Essa organização é mentirosa. Corrupta, mentirosa. Não estou falando que as pessoas que fazem parte da igreja adventista, todas elas são corruptas e mentirosas. Não coloquem palavras na minha boca. Eu estou falando que a organização adventista é corrupta e mentirosa. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando.
Quem é adventista sabe do que rola nos bastidores da administração adventista. Vocês sabem muito bem o que rola lá dentro. E outras coisas vocês não ficam sabendo, porque não é do interesse da organização que vocês saibam. Porque se soubessem, a confiança de vocês nessa organização, nessa instituição, ficaria no mínimo trincada. Então não é interesse dessa organização divulgar os seus próprios equívocos, os seus próprios erros, a sua própria corrupção, as suas próprias mentiras e omissões. Não há interesse. E daí surgem pessoas até bem intencionadas, como é o caso desse jovem que eu assisti hoje, dizendo o seguinte: hoje eu tenho um ministério independente, vivo às minhas custas, às custas das doações dos irmãos, eu vivo para pregar, para proclamar o que mesmo? Proclamar o Evangelho. Que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a Igreja de Deus na Terra, é a Igreja remanescente. Meu Jesus amado, misericórdia, Senhor. Meus queridos, eu não pretendia me estender tanto, mas eu quero ler alguma coisinha aqui da palavra. Para que nós pudéssemos entender alguma coisa sobre o que eu já falei muito aqui. Eu quero que vocês abram em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos ler os versos de 1 a 4. Romanos 8, de 1 a 4. Leiam comigo. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Percebam que Paulo, nós já comentamos muito sobre esse texto, muito já foi escrito, muito já foi dito, muito já foi pregado. Esse é um dos textos gloriosos de toda a Bíblia. Mas Paulo, ele não procura exaltar aqui o nome da igreja. A igreja cristã primitiva é a igreja de Deus na terra, é o povo de Deus, é a igreja remanescente. Não, Paulo não leva a coisa para esse lado. Paulo não está fazendo marketing do seu próprio nome, do nome de Pedro, do nome de João e dos demais apóstolos. O único interesse de Paulo, a única missão de Paulo é exaltar o nome de Jesus, é glorificar o nome de Jesus, é louvar o nome de Jesus, é pregar o nome de Jesus. Não só de Paulo, mas de todos os apóstolos, de todos os discípulos verdadeiros. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. A Bíblia não diz para os que estão dentro da igreja verdadeira, para os que estão dentro da única igreja remanescente, para os que estão dentro da igreja da profecia, dentro do povo de Deus, que fazem parte de uma organização, de uma instituição religiosa. Não há condenação, é para os que estão em Cristo Jesus. Estar em Cristo Jesus é o que faz, é o que nos torna pessoas justas diante de um Deus santo, puro, justo, íntegro. Estar em Cristo Jesus é o que nos torna justos diante desse Deus. Estar em Cristo Jesus é que faz com que nós sejamos hoje, possamos olhar no espelho, se nós verdadeiramente possuirmos fé verdadeira em Jesus, e enxergarmos-nos como pessoas verdadeiramente salvas, não por conta daquilo que nós sejamos ou por conta de qualquer coisa que nós façamos, ainda que sejam coisas boas. É estar em Cristo Jesus que faz com que agora, diante desse Deus maravilhoso, nós não tenhamos nenhuma condenação. Deus não vê motivos mais para nos condenar, porque nós fazemos parte de uma igreja verdadeira, do povo remanescente, do povo de Deus na terra, a igreja da profecia.
Não, é por estarmos em Cristo Jesus. É por estarmos em Cristo Jesus. Olha o verso 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Quer dizer que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Que lei do pecado e da morte é esta? Que lei do pecado e da morte é esta? Nós temos que falar de modo sintético. Esta lei do pecado e da morte, a qual Paulo faz referência aqui, não pode ser considerada apenas e tão somente como os 10 mandamentos. No último vídeo, ficou-se com aquela impressão de que quando eu falo de mandamentos de Deus ali, eu esteja falando somente dos 10 mandamentos. Não, eu falo do ponto de, assumindo uma perspectiva adventista, certo? Mas nós sabemos que o conjunto de leis e de mandamentos e ordenanças e normas do povo judeu constituía de 613 mandamentos ou 613 normas, leis, regras, ordenanças. É a este conjunto de leis, em número de 613, que Paulo faz uma referência aqui. Livrou você da lei do pecado e da morte. Esta lei é que condena você diante de Deus. Esta lei que condena você. Mas condena como e por quê? É porque você não tem o poder de obedecê-la. E Paulo vai falar disso aqui agora. Ela não te dá, veja bem, o fato de você aceitar esta lei como vigente, aceitar esta lei como sendo a lei que você deve obedecer, deve pautar a sua vida por ela, não te dá o poder para obedecê-la. Você tem que entender isso, meu querido irmão. O fato de você aceitar a lei como vigente não te dá o poder para obedecê-la. Você não tem o poder para obedecê-la. Não tem. E então Paulo vem e diz o seguinte: a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Esta lei do Espírito da vida não é outra coisa senão o quê? A graça de Deus e a obediência santificadora de Jesus. Pela graça de Deus, Jesus veio, se encarnou, o Verbo se tornou carne e habitou entre nós. Por obra do Espírito Santo, uma obra misteriosa que ninguém pode explicar como isso aconteceu. E o Espírito Santo agora, ele vem trazendo vida a todas as pessoas que foram eleitas por Deus, escolhidas por Deus lá na eternidade. É esse Espírito Santo que vem convencendo do pecado, da justiça e do juízo, fazendo um trabalho que só ele pode fazer, que é o trabalho de convencer, de persuadir, de trazer para Jesus todas as almas dos escolhidos e dos eleitos. Quando Paulo fala da lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, ele está falando de tudo isso, desse conjunto de coisas que começa com a graça de Deus, com a determinação de Deus derramar graça sobre um povo a quem ele escolheu na eternidade. Então, nesse trabalho, nessa obra, nessa missão, estão envolvidos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Essa obra, esse trabalho do Deus Trino é que constitui a lei do Espírito da vida que está em Cristo Jesus. O foco desse trabalho, o foco dessa missão é levar a Cristo. Porque ninguém pode voltar-se para Deus sem antes ir a Cristo. Então, esse trabalho, essa missão que Paulo chama aqui de lei do Espírito da vida em Cristo, ela te livrou da lei do pecado e da morte. Significa que os princípios que ainda existem por trás dessa lei do pecado e da morte deixaram de vigorar? Não! Ainda é pecado mentir, ainda é pecado
ter relações com a mulher do seu pai, ainda é pecado você ser fornicador, ainda é pecado roubar, ainda é pecado cobiçar, ainda é pecado, que mais? Matar, ainda é pecado a idolatria sob vários aspectos. Então você percebe que os princípios estão vigorando até hoje. Só que agora, esta lei de modo externo ou externa, porque antes ela estava gravada em tábuas de pedra e em livros, esta lei não tem mais o poder de condenar você. Esta lei não tem mais o poder de condenar você. Não é porque você agora a observa de forma infalível. Não. É porque agora você está debaixo dessa coisa maravilhosa chamada graça de Deus. E é essa graça de Deus que deve te bastar, meu irmão. É essa graça de Deus que deve te bastar. Só ela nos basta. A lei não tem mais o poder de te condenar. Por que não? Porque eu estou escondido na pessoa de Cristo. Eu estou em Cristo. Eu criei, evidentemente, por obra do Espírito Santo em mim, em Jesus como meu Salvador, como meu Senhor. E agora eu estou nele, escondido nele. Quando Jesus morre, eu morro com ele. Quando Jesus ressuscita, eu ressuscito com ele. Quando Jesus sobe aos céus e senta-se ao lado do trono de Deus, eu estou com ele. Olha que glória! E eu já falei muito sobre isso. Eu estou simplesmente reverberando o que a Bíblia nos diz em vários lugares, especialmente o apóstolo Paulo, que trabalha muito essa questão. A nossa união mística com Cristo. Estou unido com Cristo. Unido com Cristo, não há mais como Deus me condenar. Eu já estou ao lado do trono de Deus, assim como Cristo está. Eu fui transportado para as cortes celestiais, porque eu estou em Cristo e Cristo está lá. Então, esta lei, gravada em tábuas de pedra e em livros, ela não tem mais o poder de te condenar, meu querido irmão. Porque agora você está debaixo dessa graça maravilhosa de Deus. Você está debaixo dessa graça. E é por isso que esse trabalho, levado a cabo por Deus Pai, Filho e Espírito Santo, esta lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, ela te livra de uma vez por todas dessa lei do pecado e da morte. E interessante é que a coisa está no passado. Livrou você da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você. Está no passado. Por que está no passado? Aqui no capítulo 8 tem esse detalhe interessante. As coisas estão no passado. Por quê? Porque não se pode mudar o passado, meu querido irmão. Você pode mudar o presente, né? O presente você pode mudar, mas o passado você não pode mudar. Não tem como mexer no passado. Não tem como você alterar o seu passado. E a Bíblia está dizendo o seguinte, olha, te livrou. O Espírito da vida que está em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida é graça. Ela se cumpre em Jesus, é graça. É Jesus vivendo, morrendo, ressuscitando e indo para o lado do Pai. Tudo isso para quê? Para te livrar da lei do pecado e da morte, meu querido irmão. Não faça a sua vida cristã, a sua vida espiritual, depender daquilo que você pode fazer em relação a essa lei. Os princípios que ainda vigoram desta lei, eles continuam vigindo, eles continuam em vigor, e é por eles que nós devemos orientar a nossa vida. Só que eu já falei muito sobre isso aqui, o próprio Paulo, no capítulo 7, o capítulo anterior, ele fala muito sobre isso, olha... Em mim não há bem algum, em mim não habita nada de bom. E quando eu quero fazer o bem, eu acabo fazendo o mal. Ou seja, há um conflito interno dentro de nós que nos impossibilita, como seres humanos que somos,
de obedecer na íntegra, de forma perfeita, de forma infalível, esta lei ou os princípios que vigoram desta lei, que ainda estão em vigor desta lei. Mas veja, a nossa vida agora é orientada, ela é guiada, ela é conduzida pelo Espírito de Deus. Eu não preciso mais de uma lei externa, gravada em tábuas de pedra ou em livros, para que eu oriente, para que eu conduza a minha vida. É o Espírito que fala comigo. Paulo, aqui no capítulo 8, você pode ler de forma tranquila. Você vai ver que é o Espírito que nos guia, é o Espírito que testifica com o nosso espírito que nós já somos filhos de Deus, fomos adotados na família de Deus. Nós somos guiados pelo Espírito e não por leis externas. Nós não somos guiados por leis que estão gravadas em tábuas de pedra ou em livros. Nós somos guiados pelo Espírito Santo que, dentro de nós, fala conosco e faz com que a gente procure enxergar o mundo, procure enxergar as pessoas conforme os olhos de Deus. João, no capítulo 3, verso 35, nos diz que nós, cristãos, seremos reconhecidos pelo mundo quando nós amarmos as pessoas. É o amor que vai fazer com que nós nos tornemos conhecidos pelo mundo, como filhos de Deus, como discípulos de Jesus. Não como pertencentes à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não é o fato de você guardar o sábado dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ou fazer qualquer outra coisa dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ou até mesmo crer em Ellen White, como espírita profecia, que vai fazer de você uma pessoa diferente, meu irmão. Tenha isso em mente. Mas continuemos a nossa leitura. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Livrou. Você está livre dessa lei, meu querido. Ou você não crê na palavra e vai dizer como um irmão me disse há quase 30 anos atrás, dentro da Igreja Adventista. Irmão, se fosse assim, era muito bom, mas isso é bom demais para ser verdade, da forma como você está vendo. Bom demais para ser verdade. Quer dizer que o Evangelho não é bom demais para ser verdade. Verso 3. Porque aquilo, presta atenção no verso 3 aqui, meu querido irmão adventista do sétimo dia. Presta atenção nisso, meu querido. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim, Deus condenou o pecado na carne. Eu poderia ficar uma hora falando sobre esse texto aqui. No entanto, eu tenho que resumi-lo. Eu tenho que ser rápido, breve, objetivo. Aquilo que a lei não podia fazer. Preste atenção. Paulo está falando de algo que é impossível para a lei, meu querido irmão adventista do sétimo dia. Paulo está falando de uma impossibilidade legal. A lei não tem poder. Mas para fazer o que mesmo? Para fazer o que ela não tem poder? Olha, porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne. Que carne, meu querido? A minha e a sua. A de todos nós. Então, por causa da fraqueza da minha carne, da sua carne, que não é diferente da minha nem da de ninguém, a lei não podia fazer uma série de coisas e ainda não pode. Não pode. Por causa da fraqueza da carne. Aí, o que tem que acontecer diante desta impotência da lei e esta impotência da carne? Ou seja, fraqueza da carne. Mas não é só a carne. A lei também é fraca. A lei também é fraca. Então, meus queridos irmãos, tenham em mente uma coisa. Paulo está falando aqui de duas impotências. De duas impotências. A primeira da lei e a segunda da nossa própria carne. Aí ele diz assim, olha, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Olha, o que a lei não podia fazer, porque também você não podia fazer, olha só
uma coisa ligando a outra. Deus fez. Então, isso que Deus fez, e que eu não podia fazer e que nem a lei podia fazer, é algo positivo. Deus teve que fazer aquilo que nem eu e nem a lei, segundo o texto. Vá para o texto, meu querido. Vá para a Bíblia, meu querido. Vá para a palavra, meu querido. Aquilo que nem eu nem a lei podiam fazer, Deus fez. Mas de que modo ele fez? De que modo ele fez? Enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa. E no que diz respeito ao pecado, enviando o seu filho, veja, em semelhança. Semelhança. Semelhança não exprime o sentido de igualdade, certo? Ou de realidade de algo que está se referindo. Semelhança é algo semelhante, que se parece, mas não é. Silêncio aí, gente. Silêncio aí, gente. Eu estou falando aqui, ó. Então, é o seguinte, meus amados. Isso Deus fez, enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne. Olha só. Deus condenou o pecado na carne. Aí alguém pode perguntar, mas que carne? Em que carne ele condenou o pecado? Óbvio que a primeira ideia aqui é a carne do seu próprio filho. Porque Jesus veio em carne, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. Essa primeira carne, ela é a carne de Jesus. É a carne de Jesus. E por conta de Deus ter condenado o pecado na carne de Jesus, é que Deus faz aquilo que a lei não podia fazer. O que é mesmo que a lei não podia fazer? Primeiro, a lei não podia nos santificar, porque eu sou fraco diante dela. E a lei, por último, não pode me salvar. Se eu não posso me santificar, ou seja, guardar a lei de modo perfeito, íntegro, infalível, eu não posso ser salvo por sua guarda. Estão me entendendo? Olha a lógica do texto. Olha a lógica do texto. Percebam a lógica gritante desse texto. É por isso que Deus tem que condenar o pecado na carne do seu filho. Isso não significa... Prestem atenção, abrir um parêntese aqui. Isso não significa que Deus pode desculpar o pecado em nós mesmos. Não é isso que o texto está falando. Não é isso. O que o texto está falando é que Deus condenou o pecado na carne do seu filho para nos dar aquilo que a lei não podia fazer e que nem nós podíamos fazer diante da lei. Nossa carne é fraca, não pode obedecer à lei. Não tem condições de obedecer à lei. De modo íntegro, perfeito, integral. E, portanto, não há possibilidade de sermos salvos pela guarda desta lei. E aí, veja bem, está incluído, meu querido irmão adventista do sétimo dia, o sábado, porque o sábado era lei. O sábado era uma das 613 leis. E em torno dessa lei do sábado haviam outras periféricas que orbitavam, né, no mesmo âmbito da lei sabática. Vocês sabem do que eu estou falando. Então, percebam a força do que Paulo está dizendo aqui a partir do verso 1 do capítulo 8 de Romanos. Assim Deus condenou o pecado na carne do seu filho. Ele condena o pecado de quem? O meu pecado, o seu pecado. É por isso que nós não podemos fazer o quê? Cumprir a lei, guardar a lei, porque em nós habita o pecado. Paulo já vem tratando desse tema desde ali do capítulo 2 da Epístola aos Romanos. E ele vai ao ápice, ele chega ao ápice dessa questão nos capítulos 5, 6 e 7 do livro de Romanos. Então Deus tem que condenar o pecado na carne do seu filho, para quê? Para que, condenando o pecado na carne do seu filho, nós que estamos no seu filho, possamos o quê? Obter o quê?
a absolvição dos nossos pecados. A absolvição é a justificação bíblica. Deus tem que propiciar os pecados, ou propiciar, fazer uma troca. Ele, ao invés de nos condenar, ele condena o seu filho. Estão entendendo? É uma troca que ele faz. Ele faz propiciação pelos nossos pecados. Em Cristo. Olha o verso 4. Olha só o verso 4, meu querido irmão. Presta atenção nisso aqui. A fim de que a exigência da lei... Deixa eu ler o parágrafo anterior. Assim Deus condenou o pecado na carne. Carne de quem? Do seu filho. A fim de que... Olha o objetivo. Olha a meta. Olha o objetivo, olha a meta de Deus ter condenado o pecado na carne do seu filho. Olha o objetivo. A fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele não diz aqui, olha, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós que vivemos guardando os mandamentos, especificamente o sábado. Não, ele não fala isso. A fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vocês estão percebendo uma coisa maravilhosa aqui? A lei exige. Ela exige algo e ela é implacável. Ela não abre mão de exigir algo de alguém. Ela não abre mão. Ela não dá nenhum tipo de saída. Ela não oferece nenhuma alternativa viável. A lei sempre exigirá o quê? Sempre exigirá obediência perfeita. Perfeita. É isso que ela exige de cada um de nós. Mas como exigir obediência perfeita de carnes fracas como são a minha carne e a sua? A de todos nós. Como? Como exigir obediência perfeita, santidade perfeita de carnes fracas como é a minha, como é a sua, como é a nossa? Como exigir santidade, santificação, obediência perfeita? Como? Somente através, veja bem, de Deus enviar seu Filho para condenar o nosso pecado na carne do seu Filho. Somente assim é que a exigência da lei pode se cumprir. Vocês estão percebendo que o que a lei exige de nós, agora ela exige de Cristo. E Deus que elaborou esse plano, ele elaborou o plano, ele sabe que é assim que as coisas têm que ser. O justo tem que morrer pelos injustos. O santo tem que pagar pelos pecadores. A exigência da lei, ela agora exige de Cristo obediência perfeita. Mas exige muito mais que isso, porque Deus enviou seu Filho em semelhança de carne pecaminosa para condenar o pecado, o nosso pecado em sua carne. A lei, então, exige a morte do transgressor. Ela não exige só obediência. Ela, na falta da obediência, ela exige a morte do seu transgressor. Ela exige duas coisas: obediência ou morte. Obediência ou morte. Essas duas coisas ela exige, obediência e morte. Eu estou falando obediência ou morte, fazendo aqui um trocadilho em relação ao grito da independência, né? Obediência e morte são as duas coisas que a lei exige de nós. Só que aí vem Cristo e assume essa exigência da lei. Vive uma vida perfeita, obediente, mas morre. Morre por quê? Porque ele assumiu a nossa culpa, a culpa do nosso pecado, a sua culpa, a culpa do seu pecado. Ou seja,
A exigência da lei agora, olha só, a exigência da lei se cumpre em nós por conta daquilo que Cristo fez. A lei exige duas coisas: obediência e morte. Mas a morte, ela só exigirá caso não haja obediência. Agora há obediência, presta atenção. Há obediência, por quê? Porque a exigência, a primeira exigência da lei é obediência, mas por que que ela se cumpre em nós agora? Por que que ela se cumpre em nós? Porque aquilo que ela exigia de nós, Cristo obedeceu, Cristo cumpriu essa exigência no nosso lugar. Então a lei agora exige de Cristo, de mim, que creio em Cristo. Ela exige de Cristo aquilo que ela teria que exigir de mim, meus queridos. Ela exige de Cristo o que ela teria que exigir de mim. Cristo, então, obedece às exigências da lei e morre a morte do transgressor, no caso, eu. Então, a lei, veja bem, presta atenção nisso aqui, meus queridos irmãos adventistas do sétimo dia. A lei, a exigência da lei se cumpre em nós, que guardamos o sábado, que cremos em Ellen White como espírita profecia, que cremos na igreja adventista como a igreja verdadeira, a igreja remanescente, o único povo de Deus na terra. Não! A exigência da lei se cumpre em nós, que estamos em Cristo, meu querido. Nós que estamos em Cristo. Nós. É por isso que, olha só, é por isso que a igreja remanescente é invisível. Invisível em que aspecto? Ela não possui nome. Ela não é nenhuma denominação cristã visível. Igreja Católica, Presbiteriana, Batista, Assembleia, Cristã Evangélica, Metodista, Adventista do Sétimo Dia, Mormons, Testemunho de Jeová, Congregação Cristã do Brasil. Nada disso é igreja aos olhos de Deus. Nada disso é igreja remanescente aos olhos de Deus. Igreja remanescente aos olhos de Deus, a quem Deus conhece, são aqueles que estão em Cristo. Porque Deus os elegeu antes da fundação do mundo em Cristo, diz Paulo em Efésios 1. Essa é a igreja remanescente? Essa é a igreja verdadeira, meu irmão? Para de ficar levantando a bola da igreja adventista do sétimo dia como se essa igreja fosse superior às demais. Não é. Pelo contrário, é uma igreja mentirosa. Eu estou falando da organização. Mentirosa, corrupta, desonesta. Eu falo isso com veemência aqui agora, porque eu sei que é. Eu estou falando a verdade. Mentirosa, corrupta e desonesta. É isso que é a organização adventista do sétimo dia. Estou falando com veemência, não com ira no meu coração. Estou mostrando os erros adventistas em relação à palavra de Deus. E por último eu quero ler o que se encontra em João capítulo 17, versos 19 e 20. João 17, abra sua Bíblia aí. João 17, versos 19 e 20. Vamos ler o 18 também, 18 a 20. Jesus dizendo o seguinte: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Que coisa gloriosa o sentido desses textos. Jesus enviou seus discípulos ao mundo e diz o seguinte: olha, e a favor deles eu me santifico. Glória a Deus por isso. A favor deles eu me santifico. Aí alguém me acusou aqui de dizer o seguinte: olha, você está errado, a sua exegese está errada, porque Jesus está falando especificamente dos seus discípulos, daqueles que o seguiam de forma íntima e próxima. Esse que me acusa disso se esqueceu de ler ou de interpretar corretamente o verso 20, porque o verso 20 está dizendo: não peço somente por estes. Estes quem? Estes que faziam parte do grupo íntimo e próximo de Jesus.
Jesus está dizendo o seguinte: não peço somente por estes, mas, graças a Deus há um mas, também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles, esse eles é uma referência a estes próximos, que eles falarem. Todos os que vierem a crer, aqueles que vierem a crer em mim, eu estou pedindo por esses também. É a favor deles que eu me santifico. A exigência da lei se cumpre em mim e em você, que cremos em Jesus, porque Jesus assumiu a exigência da lei em si mesmo. Ele não só obedeceu, ou seja, santificou-se, mas ele morreu, ou seja, ele morreu a morte de um transgressor que não foi ele. O transgressor sou eu e é você, que cremos em Jesus, meu querido irmão. Pare de ficar defraudando a bandeira da Igreja Adventista do Sétimo Dia como se esta fosse a sua missão, meu querido. A sua missão é pregar o Evangelho da graça desse Deus maravilhoso. E não exaltar o nome da Igreja Adventista acima do nome de Jesus Cristo. Não faça isso, meu querido. E não permita que façam isso diante de você. Você que acabou de ouvir esse vídeo, estas palavras agora, é uma testemunha da palavra de Deus. Você não pode permitir que isso aconteça, meu querido. Quer permanecer na Igreja Adventista? Permaneça. Mas saiba que pesa sobre você agora a responsabilidade de dar à trombeta o sonido certo. Que Deus possa iluminar a sua mente e o seu coração, ungí-los, para que você possa não só entender a sua palavra, bem como guardá-la no seu íntimo, como parte constituinte do seu próprio ser. É em nome de Jesus que eu rogo. Amém.